Carla e as aulas que eu darei início hoje são as aulas de teoria dos números, tá? Inicialmente eu quero explicar o motivo de começar por divisibilidade de conjunto de divisores. Gente, assim, a disciplina Teoria dos Números estava sendo ministrada por mim lá no município de Corrente, no Instituto Federal do Piauí, presencialmente. E por conta da pandemia, nós tivemos que parar e iniciar o estudo através de videoaulas, então de forma remota. Então, por isso, tá, é que nós iremos iniciar a parte de divisibilidade e conjunto de divisores. Lembrando, gente, a ementa de teoria dos números não inicia por divisibilidade e conjunto de divisores. Nós temos aí princípio de indução finita, o conjunto propriamente dito dos inteiros, algumas regras, alguns teoremas. Então, é interessante e é necessário, se faz necessário que vocês conheçam a base. Então, quem não viu as aulas iniciais, procura aí alguns vídeos, alguns artigos, alguns livros, né, que tenham a parte inicial de teoria dos números para dar continuidade a essa aula aqui que eu caracterizei como aula 1, que eu chamei de aula 1. Então, vamos lá. Definição de divisibilidade, ó. Sejam A e B dois inteiros com A diferente de zero, dizemos que A divide B se e somente se existe um inteiro Q, tal que B é igual a A vezes Q. Gente, isso aqui a gente viu lá no fundamental, né? Vamos recordar, ó. Aqui, ó, o B é o dividendo, o A é o divisor e o Q é o quociente. Se tivesse resto, seria mais R. Mas como não tem, né? Porque é divisibilidade, então é porque o número é divisível, então o resto é zero. Então, vocês lembram dessa brincadeirinha aí, dessas regrinhas aí, lá do fundamental, né? A teorema de Euclides, né? Divisão de Euclides. Então, vamos lá, continuando aqui a aula. Dizemos também que se A divide B, então A é um divisor de B, que B é um múltiplo de A, que A é um fator de B e que B é divisível por A. A relação A divide B, A barra B, denomina-se relação de divisibilidade em Z. Então, no conjunto dos inteiros, essa relação é a relação de divisibilidade. Aí nós temos aqui um teorema e aí algumas coisinhas que são válidas, alguns itens que são válidos. Quaisquer que sejam os inteiros A, B e C, vale que A divide 0, 1 divide A e A divide A. A divide 0 com exceção do próprio zero, né? Que aqui a gente está trabalhando com os inteiros diferentes, ó, o A tem que ser diferente de 0. Então aqui, ó, o 0 é divisível por qualquer número. O 1 divide A, ou seja, o 1 é o divisor de qualquer número. E A divide A, o número é divisor dele mesmo. Regras básicas, né? Se A divide 1, então o A ou é igual a 1 ou é igual a menos 1. Isso porque a gente está trabalhando dentro do conjunto dos inteiros. Se A divide B e C divide D, então A vezes C divide B vezes D. Se A divide B e se B divide C, então A divide C. Se A divide B e se B divide A, então ou A é igual a B ou A é igual a menos B. Se A divide B com B diferente de zero, então o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Se A divide B e se A divide C, então o A ele divide uma combinação linear bx mais cy para todo x e y pertencente ao conjunto dos inteiros. Pessoal, aqui, ó, essas regrinhas aqui, todas devem ser provadas, demonstradas
não cabe a mim agora estar fazendo uma por uma, mas fica aí como exercício para você estar fazendo a prova desses itens do teorema, tá? Dando continuidade, conjunto de divisores. O conjunto de todos os divisores de um inteiro qualquer, A, é dado por divisores de A, ou seja, os divisores de A é um elemento pertencente ao conjunto dos inteiros, asterisco, tal que esse elemento, gente, aqui é Z, mas na verdade é X, tá? Porque aqui eu coloquei, só corrigindo aqui, ó, que não é Z, é X, tal que é X divide A. Onde Z asterisco indica o conjunto dos inteiros não nulos. Exemplos. Quem são os divisores de zero? São elementos pertencentes ao conjunto Z asterisco, tal que esses elementos dividem zero, ou seja, é o próprio conjunto. Todos os números desse conjunto dividem zero, né? Era um dos itens do teorema anterior. Divisores de 1 são elementos que pertencem a Z asterisco, tal que X divide 1. Também é um dos itens do teorema anterior, ou seja, menos 1 e 1, que são os divisores de 1. Divisores de menos 8 são elementos que pertencem ao conjunto Z asterisco. O Z asterisco é o conjunto de inteiros não nulos, tal que esses elementos dividem menos 8. Quem são os elementos que dividem menos 8? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, 1, 2, 4 e 8. E aí tem como exercício esses três itens, ó. Determinar os divisores de 15, 16 e 36. Eu vou fazer um por um. E aí vou fazendo mais algumas coisinhas aí para que vocês se atentem ao que nós temos pela frente. Exercício 1.1. Quem são os divisores de 15? Então, para encontrar os divisores de 15, eu vou usar o método da fatoração. Divisores de 15. Fatorando 15, dá para dividir por 2, não dá, por 3, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, o 15 pode ser visto como 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Quem são os divisores de 15? O 1 é divisor universal. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Isso aqui você aprende lá no fundamental, né? Como encontrar os divisores positivos, divisores naturais de um número. Os mesmos naturais, né, duplica para a ideia de inteiros. Então, quem são os divisores de 15? De maneira geral, lá que a gente aprendeu, o conjunto dos divisores x pertence ao conjunto dos inteiros não nulos, tal que esse x tem que dividir o 15. Quem são os divisores de 15 aqui que a gente pôde ver? Ó? O 1, se vale 1, vale o menos 1, então mais ou menos 1. O 3, então mais ou menos 3. O 5, mais ou menos 5. E o 15, mais ou menos 15. Os mesmos positivos valem para os mesmos negativos. E agora, como saber que eu tenho aqui todos os meus divisores? Basta observar a quantidade de divisores. Para saber a quantidade de divisores, eu vou olhar aqui a fatoração. Ó. 15 ele é visto como 3 vezes 1 vezes 5 elevado a 1. Acrescento mais 1 a cada expoente. Vai ficar aqui 2 vezes 2, não vou olhar para a base, só para os expoentes, é igual a 4. 4 divisores positivos. Se eu tenho 4 divisores positivos, eu tenho a mesma quantidade negativa. Então, você também tem 4 divisores negativos. No total, você tem aí 8 divisores. Basta conferir. Professor, o que é isso aqui que você fez, né? Para saber a quantidade de divisores. Gente, é porque os divisores de 15, eles podem ser vistos como uma fatoração do 3 vezes 5, como base. 3 vezes 5 como base.
Sendo que os expoentes, ó, o expoente aqui não vai a 1. 15 pode ser visto como 3 elevado a 1 alfa vezes um 5 elevado a 1 beta, por exemplo. Onde esse alfa, ele varia do menor expoente, que no caso aqui eu vou trabalhar com os naturais sendo 0, e o maior expoente, que é o que tem aqui, é o 1. E o beta, ele varia também, ó, do 0, começando com 0, e aqui também vai até o 1. Então, aqui tem uma combinação desses expoentes, ó. Combinação expoente 0, alfa, 0 beta. 0 alfa, 1 beta. 1 alfa, 0 beta. 1 alfa e 1 beta. Então, se você observar aqui, você tem aqui, ó, os seus divisores, propriamente dito, ó. Vamos lá, ó. Você tem aqui os divisores, ó. 3 elevado a 0, 5 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. 3 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 1 dá 5. 1 vezes 5, 5. 3 elevado a 1, 5 elevado a 0. Fica 3 vezes 1, 3. 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 3 vezes 5, 15. Então, você também aqui descobre os divisores positivos. Então, os divisores, na verdade, são combinações dos expoentes possíveis para a base da fatoração do número 15. E isso vale para qualquer número, tá? Isso eu vou mostrar mais nos outros exemplos para que fique mais claro. Então, aqui eu sei a quantidade de divisores e também sei os possíveis divisores, não necessariamente. Esse aqui é mais simples, né? Mas eu também posso fazer assim. Próximo, ó. Quem são os divisores de 16? Os divisores de 16. Os divisores de 16, nós temos aqui assim, ó. Fatorando 16, nós temos 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, aqui você tem o 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Basta sair multiplicando os anteriores por esses aqui, ó. E aí você tem que os divisores de 16 podem ser vistos assim, ó. Um elementos pertencentes aos inteiros, asterisco, tal que esses elementos dividem 16. Quem são os divisores de 16? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, só colocar em sequência. Mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 16. Fazendo o mesmo que eu fiz anteriormente, só para comprovar. O 16 pode ser visto como 2 elevado a 4. Ou seja, soma mais 1 aqui. Então, você tem aqui 5 divisores positivos. E 5, né? Que é a quantidade de positivos e negativos. 5 negativos. No total, você tem aí 10 divisores. Por que isso? Ó, porque o 16, ele pode ser visto como 2 elevado a 1 alfa, onde esse alfa ele varia do 0 até o próprio expoente, que no caso aqui é o 4. Ó. 3 e 4. Aí quem são os possíveis? Ó? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, são as combinações. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Isso aqui dá 1, 2, 4, 8 e 16.
E aí você também encontra os divisores positivos aqui, tá? Bem simples também essa maneira de encontrar divisores. Em uma prova, geralmente eu não faço assim, eu faço assim. Outra coisa interessante é que você pegando isso aqui distante, sempre o produto vai dar o mesmo, né? Ó. Se você pegar aqui, ó, 1 vezes 16 dá 16, 2 vezes 8 dá 16, 4 vezes o próprio 4 dá 16. Por que que acontece de ficar só o 4 aqui no meio, né? Porque quando a quantidade aqui de divisores positivos é ímpar, é porque o número é um quadrado perfeito. Já que o expoente aqui, na minha base, ele é par. Ok? Então, dá para ver também aqui no 36 que eu vou fazer agora. Ó, que vai ocorrer isso. Divisores de 36, quem são? Novamente, lá pela propiedadezinha, né? Pela definiçãozinha. X pertence a Z, asterisco, tal que esse x tem que dividir o 36. Fatorando por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Aí você tem 1, 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9, 6 vezes 3, 18, 12 vezes 3, 36. Geralmente, eu não fico repetindo, tá? Por quê? Porque eu vejo quais são os elementos aqui sobre eles que são diferentes. Ó, o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12. Aí eu vou multiplicar por esse 3 aqui. Então, geralmente eu faço isso. Eu pego os números diferentes e multiplico pelo próximo que está aqui, ó, para dar a próxima linha, tá? E aí, quem são os divisores de 36? Colocando em ordem, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 12, mais ou menos 18, mais ou menos 36. O 36 fatorado ele pode ser visto como 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Eu já sei que ele é quadrado perfeito, porque aqui os expoentes são pares. Todo quadrado perfeito tem expoentes na sua fatoração par. E quando eu tenho aqui a quantidade de divisores positivos, é sempre ímpar, porque sempre sobra um meio. 3 vezes 3, 9 divisores positivos. São 9 divisores positivos, são 9 divisores negativos. No total, você tem 18 divisores. Basta observar aqui que são 18. E o do meio, né, é realmente a raiz quadrada do 36. O mais 6 positivo, né, é a raiz quadrada de 36. O 36 pode ser visto como 2 elevado a 1 alfa vezes 3 elevado a 1 beta. Esse alfa varia de 0 a 2, porque é o expoente que está lá. E o beta também, né, o expoente que está lá é o 2. Então, todos os divisores são combinações desses expoentes. E aí fica como exercícios vocês fazerem, tá? Através dos expoentes, os divisores que a gente já tem aqui, ó. Só para confirmar os divisores que a gente tem aqui, tá? Como eu fiz com o 15 e como eu fiz com o 16. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e estejam bem.